Olá pessoal, eu sou Marcelo Boixá. A disciplina é Metodologia Científica, Orientação sobre o Trabalho 1 do MBA de Marketing. Nesse trabalho, o primeiro tópico que aparece é a delimitação do tema. A proposta de delimitação do tema me lembra até quando você vai construir uma casa em que você tem que cercar o terreno para especificar exatamente onde será a construção. A delimitação também é assim. Você tem que dizer exatamente o que você vai fazer no seu trabalho para que as pessoas percebam o que não será feito. Então, depois de escolhido o assunto de uma pesquisa, é preciso detalhar esse assunto, definir esses limites e explicar o que será abordado no trabalho. Um primeiro critério de delimitação é o critério espacial, é dizer qual é a cidade, qual é o bairro, qual é o estado em que será feita a sua observação. Outro critério de delimitação é o temporal, que é situar o nosso objetivo no tempo presente ou informar que você estará recuando no tempo, em qual período, qual é a série histórica que você vai tratar no seu trabalho. A empresa XYZ, no nosso exemplo, ela atua no segmento de limpeza e higiene na cidade de Niterói. A empresa conta com 3 canais de distribuição, tais como loja física, televendas e venda externa, baseando-se em dados referentes ao período de janeiro a maio de 2017. Então, o nosso levantamento tem esse critério aí temporal, do tempo de janeiro a maio. Não é o levantamento desde a fundação da empresa. E aí eu coloquei lá, optei por analisar os dados da loja física, pois teríamos um universo muito extenso se analisássemos todos os canais de venda da empresa. Ou seja, eu não estou analisando as questões relacionadas ao televendas e nem a venda externa, nem venda na internet. Eu estou me atendo no meu trabalho aos dados da loja física, que é o atendimento direto aos clientes. O objetivo é aquilo que você vai apresentar ao final do teu trabalho. Então você tem uma proposta, que é tratar sobre as métricas de marketing. Algumas pessoas colocam lá que o objetivo delas é criar estratégias para a empresa. Não, o objetivo é apresentar as métricas. A criação de estratégias é uma outra etapa posterior que será feito pela empresa baseado nos seus resultados. Tem pessoas que falam, vamos aumentar as vendas da empresa. Não, as vendas poderão ser aumentadas com um plano de ação feito baseado no teu objetivo, nas tuas métricas. Mas no seu trabalho, você não vai aumentar vendas de empresa. Você vai apresentar os caminhos, baseado na sua análise. Exemplo 1. O objetivo é compreender e analisar através das métricas de marketing o resultado dos anos 2015 e 2016 em relação ao potencial de mercado, penetração de mercado, maiores concorrentes, participação relativa de mercado e se a quantidade de vendedores é adequada para atender a demanda. Exemplo 2. Analisar e compreender através das métricas de marketing os resultados das campanhas de vendas, medindo o crescimento das vendas, ROI, eficácia na divulgação de produtos pelas ferramentas de e-mail marketing no período de janeiro a maio de 2017. Então, no trabalho, você coloca o objetivo e você tem que cumprir durante o seu trabalho exatamente o que está proposto. Não pode prometer nos objetivos nada além do que você pretende apresentar como resultado. Justificativa e relevância. Aqui é o ponto em que você vai explicar para o leitor a importância do resultado da sua pesquisa para a empresa. Exemplo 1. A região em que a loja XYZ está inserida enfrenta grave crise econômica, conforme o jornal G1, acarretando uma situação desfavorável para o comércio varejista da cidade. Nos últimos 6 meses, 52 estabelecimentos do comércio encerraram suas atividades e ocorreram cerca de 800 demissões de funcionários do setor. Então o teu objetivo está justificado, de que você quer garantir a sobrevivência do negócio e a melhoria dos resultados, um diagnóstico para a organização. Exemplo 2.
O mercado no qual a empresa atua é bastante competitivo e conta com grandes players, Nestlé, Garoto, Lacta e Cacau Show. É necessário ter um processo de vendas com maior eficácia e, através das métricas de marketing, a empresa terá condições de definir melhores estratégias para alavancar novos negócios. Então, o ideal é que você consiga justificar o motivo de você ter escolhido a empresa, aquele mercado, aquele segmento, aquelas métricas. Então é bom você fazer aqui uma abordagem geral falando sobre a relevância do seu trabalho. Observações relevantes. Bom, vamos falar um pouco da citação, né? Infelizmente, muitos alunos se perdem na hora de fazer a citação, mas eu considero que seja algo muito simples, muito básico. A citação ela pode ser direta ou indireta. Ela é direta quando você vai usar exatamente as palavras do autor, ou seja, você vai copiar e vai colar. Então você vai escrever lá, segundo Zambaldi 2016, que foi o ano da publicação, não é o ano que você teve acesso ao material, é o ano da publicação. É importante saber quantas pessoas estão dedicadas à força de vendas e o quantitativo ideal para atender uma determinada região. E aí tem o outro modelo de citação, Patterson, Apud, Zambaldi 2016, ou seja, Patterson foi citado pelo trabalho de Zambaldi, mas você está escrevendo aqui no seu trabalho aquilo que você efetivamente consultou, que foi a apostila escrita por Zambaldi. Então é Apud, citado por. Menciona que o marketing é a chave do sucesso. Neste caso, eu estou colocando aqui uma observação, o aluno consultou somente o material de Zambaldi e ele não consultou o material de Patterson, ok? Bom, citação indireta. A citação indireta é quando você faz a leitura de um texto escrito por aquele autor Zambaldi ou qualquer outro autor, e aí você tem a formação das suas ideias baseado naquele material. Então, quando você tem a formação baseada no material, você não vai escrever com as exatas palavras daquele autor, você vai citar qual foi a fonte da sua pesquisa. Então, é uma citação indireta. Isso significa que o nome do autor fica no final da sua citação, dentro do parênteses, em letras maiúsculas, Zambaldi e o ano 2016. Se você citou no seu trabalho alguma coisa que Zambaldi comentou sobre Patterson da mesma maneira, você vai colocar dentro do parêntese Patterson, Apud, Zambaldi 2016, porque o trabalho que você consultou é o trabalho de Zambaldi. Outra observação relevante: período da coleta de dados. Quando você faz a sua coleta, você está pegando os dados desde a inauguração da empresa, do último mês, dos últimos 6 meses, do último ano, dos últimos 3 anos. É importante especificar isso. Então eu botei lá como exemplo 1. Essa métrica foi feita através da soma de todos os envolvidos computados durante o período de janeiro a dezembro de 2016, totalizando 1.009 envolvimentos com as publicações da página do Facebook, lá o engajamento. Exemplo 2. As métricas abordadas nesse relatório são, coloquei todas as métricas, baseando-se em dados referentes ao período de janeiro de 2017 a maio de 2017 e fornecidos pela própria empresa. Foram dados coletados internamente na organização. Outra orientação importante que gera muita dúvida é que às vezes o aluno não quer mencionar o nome da empresa, ou ele pode mencionar o nome da empresa, mas os dados precisam ser modificados, ou ele não pode nem mencionar os dados da empresa e nem o nome, e aí ele precisa especificar isso no trabalho. Exemplo 1.
em função da confidencialidade das informações, para efeito deste trabalho, vamos denominar a empresa como XYZ Distribuidora Limitada e vamos trabalhar com dados reais. Aqui é importante que ao lado do nome fictício que você vai criar para a empresa, você já coloque qual é o mercado. Distribuidora, distribuidora de limpeza, varejista, roupas masculinas. Isso daí já caracteriza para o leitor em qual segmento que você está fazendo a sua pesquisa. Exemplo 2. Em função da confidencialidade das informações, para efeito desse trabalho, vamos trabalhar com o nome original da empresa, Maguari Sucos Limitada, mas todos os dados serão divididos por uma determinada variável que não será divulgado no trabalho. Pronto, já especificou, o nome da empresa está correto, mas os dados podem não estar aparentemente compatíveis porque foram divididos ou multiplicados por uma determinada variável. Exemplo 3. Em função da confidencialidade das informações, para efeito desse trabalho, vamos denominar a empresa de Boixá Padaria Limitada e todos os dados serão divididos por uma determinada variável que não será divulgada no trabalho. Então aqui você vai descaracterizar completamente o nome da empresa e a variável. Aí você coloca o teu nome, o nome que você achar bonito, Priscila Padaria Limitada, enfim, você tem liberdade para criar e para escrever isso, ok? Bom, exemplo de métrica 1. Na métrica 1, você vai escrever lá, segundo, faz a citação de um autor, no caso é Zambaldi, o lucro líquido tem como finalidade analisar a lucratividade da empresa, calculando-se a receita de vendas menos o custo, conforme a fórmula a seguir. Lucro líquido é igual a receita de vendas menos o total de custos. Então isso daqui tudo foi citação que você pegou lá de Zambaldi, né, que é a apostila de métricas, ou qualquer outro material. De acordo com os dados fornecidos pela empresa, considerando o período de janeiro de 2017 a maio de 2017, tem-se o resultado a seguir. Lucro líquido é a receita de vendas, né, que é 281, menos 239, que é o total de custo. Então eu vou ter lá um resultado de R$ 43.379,60. E aí eu já estou fazendo a análise da empresa, mostrando qual é o resultado. Mas falta ainda criar uma observação do que você analisou, interpretando para o seu leitor aquela conclusão que você chegou no seu trabalho baseado nessa métrica 1. Então eu coloquei lá um exemplo. Podemos observar que nesse período de análise, período de análise especificado acima, que é janeiro a maio, a empresa XYZ conseguiu pagar todas as despesas com o negócio e ainda obteve um lucro líquido de 15,39%. Que maravilha! Sobrou dinheiro no bolso. Isso significa que é uma empresa saudável, bem administrada e que atua no mercado com boa margem de lucratividade. Então você fez a análise, mostrou qual é a forma, baseado em alguém, você não inventou essa métrica, e aí você apresentou ali uma avaliação de que o resultado está muito bom. Lá na frente, quando você terminar as 5 métricas, você vai resgatar esse resultado de 15,39 e comparar com o objetivo do seu trabalho. Métrica 2. Segundo Ferris et al. 2012, a penetração no mercado pode ser definida como uma medida de popularidade da marca ou categoria, definida pela razão entre a quantidade de clientes que compraram a marca pelo menos uma vez em determinado período, pelo tamanho da população de mercado relevante através da fórmula. Penetração de mercado percentual é a quantidade de clientes que compraram a marca dividido pela população total, ou a população daquela região, daquele bairro, daquela cidade. Aqui você pode considerar população masculina, população feminina, crianças, enfim, tudo depende aqui da sua análise, da sua forma que você vai tratar os dados, e é até bom você colocar essa observação. De acordo com os dados fornecidos pela empresa, considerando o período de janeiro a maio de 2017, tem-se o resultado a seguir. Penetração da marca é os clientes, 2.525 clientes nesse período,
dividido pela população da cidade, 102.432 habitantes. Então, na minha marca, eu só tive 2,46% de consumidores naquela cidade que decidiram pela minha empresa, pelo meu produto. Em relação a esses 102.432 habitantes, a empresa só realizou vendas para 2.525 pessoas, considerando 5 meses de análise. Isso representa 505 clientes por mês. Eu só dividi os 2.525 do período pelos 5 meses, ou 22 clientes por dia. Então eu dividi por 22 dias úteis, né, o resultado que eu achei no mês. A empresa ainda tem grande chance de crescimento e pode criar estratégias de marketing e aumentar a penetração de mercado, pois ainda terá 97,54% da população para atrair ao empreendimento. A empresa está bem ou está mal? Nesse caso está bem porque vendeu, só que em relação ao resultado esperado, a expectativa, né, o ideal seria que ela tivesse com um número aqui de 30% de alcance da população, 45%, metade da população compra o meu produto. Então esse é um resultado que lá no final do trabalho eu tenho que demonstrar um esforço para conquistar esses 97,54% da população. Conclusão sobre as métricas. Depois que você escreveu as 5 métricas, é fundamental que você consiga olhar para o teu objetivo, o que você propôs, e fazer um comparativo se as métricas, né, estão compatíveis, atendendo a esse objetivo, se você está cumprindo o que você prometeu no objetivo e dando sugestões de melhorias para a empresa. Um exemplo aqui, né? O objetivo proposto do trabalho é analisar a importância das métricas de marketing para uma loja de roupa masculina localizada em Niterói. Aqui você pode colocar o teu objetivo, né? Seja padaria, seja um estúdio fotográfico, seja um mini mercado, enfim, você vai colocar qual é o objetivo que você já escreveu no seu trabalho. Através das métricas, foi possível constatar que há uma boa lucratividade da empresa, pois sobra 15,39% após pagar todas as despesas. É imprescindível continuar a monitorar essa métrica. Na métrica 2, houve uma pequena penetração de mercado, apenas 2,46% da população se tornou cliente da Boixá Roupas Masculinas. E aí? Ainda tenho 97,54% da população que não conhece, que não consome meu produto. Então uma boa parte desses 15,39% de lucratividade pode ser investido nessas estratégias de marketing para conquistar esses 97% clientes. E aí o que eu posso fazer? Eu posso fazer ações no Facebook, anúncios na rádio local, mídia nos elevadores, panfletagem, jornal de bairro, um anúncio na TV, uma revista de negócios do interesse desse público masculino. Eu posso fazer várias abordagens para criar um relacionamento com esse público masculino, que é o caso da minha loja de roupa. Na métrica 3, que eu não apresentei aqui no trabalho, sobre o cálculo do ticket médio, verificamos o valor de R$ 110 que foi gasto por cada cliente, ou seja, um valor bom. Quem hoje gasta R$ 110 numa loja de roupa masculina? Mas até não é um valor muito grande. Aqui, uma ou duas blusas já chega nesse valor de 110, mas é razoável, né? Melhor do que um ticket médio de R$ 20, de R$ 8. Então seria bom criar ações de marketing valorizando o Dia dos Pais, né, já que é uma roupa de loja masculina, para incrementar um pouco mais as vendas nos próximos meses. Ainda é possível fazer uma pesquisa de mercado para avaliar a faixa etária dos clientes e criar um ambiente com café, música ao vivo e melhorar a refrigeração do local. Aqui eu poderia criar ações para o Natal, para qualquer outro tipo de direcionamento que eu possa conseguir conquistar esses 97% de clientes que não me pertencem atualmente. Outra observação relevante: referências bibliográficas. Exemplo 1, Paulilo, Gustavo, ou seja, Paulilo é o sobrenome do autor,
4 métricas para avaliar o desempenho de sua equipe comercial. Onde que eu acessei? Agendor Blog 2016 foi a data em que ele publicou. Disponível em, eu tenho que escrever aonde que aquela publicação está disponível. Acesso em, eu tenho que dizer que o meu acesso foi no dia 2 de maio de 2017. Pode ser que o leitor entre lá para fazer a leitura completa do material e que esse artigo, né, não esteja mais disponível, mas ele tem que saber que não fica disponível permanentemente, mas eu consultei naquela determinada data e estava acessível. Na mesma forma lá, exemplo 2, Zambaldi, Felipe. O que é isso? A apostila Métricas de Marketing. Foi publicada onde? Rio de Janeiro, FGV Online, que é a sede da empresa. Quando? 2016. Está disponível onde? Então eu vou entrar lá na apostila, né, vou dizer exatamente qual é o link em que ela estava acessível, né? E quando foi o acesso? Acesso em 8 de junho de 2017. Da mesma forma, pode ser que a instituição mude o link de acesso desse material. Bom, por último, agradeço pela atenção de vocês. Espero que esse material tenha sido muito útil na construção de melhores trabalhos. Um abraço, Marcelo Boixá.